Olá, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trinômio quadrado perfeito. É um caso de fatoração. E antes de darmos continuidade, já deixa o seu like, já se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Bom, trinômio quadrado perfeito. Para falar de trinômio quadrado perfeito, eu tenho que falar do quadrado da soma e da diferença de dois termos, que é um assunto que a gente já tratou aqui no canal, né? Que você pode encontrar nos nossos vídeos anteriores. Bom, o quadrado da soma ele era obtido por 1a ao quadrado mais 2ab mais um b ao quadrado, né? Se os dois termos forem a e b, tá? E o quadrado da diferença, né? O a menos b ao quadrado, ele é 1a ao quadrado menos 2ab mais um b ao quadrado. Então aí está o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Bom, qual que é a ideia desse produto notável? A ideia é pegar esse termo aqui e transformar nesse trinômio, né? Então eu pegava dois números elevados ao quadrado, né? A soma ou a diferença de dois números elevados ao quadrado, e aí transformava no trinômio. Bom, a fatoração, o trinômio quadrado perfeito, tem como princípio fazer o movimento inverso, o movimento contrário. Eu tenho o trinômio, né? Então ele vai ter o trinômio e eu quero voltar para o quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Por que a fatoração faz isso? Porque a fatoração ela reside na ideia de criar fatores, de estabelecer uma multiplicação. E elevar ao quadrado é uma multiplicação, né? Quando você pega a mais b ao quadrado, isto significa que eu estou fazendo a mais b vezes a mais b, ou seja, o fator aí é o a mais b, né? É esse conjuntinho a mais b. Então, a fatoração ela vai pegar o trinômio e vai deixar naquela forma de a mais b bonitinho para a gente, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vou dar alguns exemplos aqui e aí vocês vão perceber como é fácil fazer isso. Ó, vou pegar o seguinte trinômio, né? Eu vou pegar o trinômio x ao quadrado mais 4xb, certo? Mais o 4b ao quadrado. E aí a ideia é a seguinte, eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de x ao quadrado é x, vou tirar, aqui faltou um quadrado, tá gente, desculpa. Vou tirar a raiz quadrada do último termo, raiz quadrada de 4b ao quadrado é 2b, tá? E no termo médio, eu vou só fazer uma verificação. Que verificação que é? Porque assim, o termo médio ele tem que obedecer a seguinte informação: 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Se ele não obedecer isso, não é um trinômio quadrado perfeito e eu não posso fazer mais nada, eu paro por aqui. Tá? E aí vocês vão ter que fazer o que nós vamos chamar de soma e produto, que vai estar na próxima aula. Né? Então, esse 4xb, ele é 2 vezes x vezes 2b? É uma pergunta. Se a resposta for sim, então eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever isso daqui na forma x, olha de onde que eu tirei o x, ó, daqui, mais 2b, ó, o 2b aqui, e ao quadrado. E esse mais, ele veio justamente porque o termo do meio, né, o 4xb, ele está positivo, tá bom? Então eu tenho um quadrado, né, um a ao quadrado, um 2ab e um b ao quadrado. Ele é daquela forma que está lá em cima. Bom, vamos usar um segundo exemplo aqui. Então, ó, esse é o primeiro exemplo. Vamos fazer um segundo exemplo. Um segundo exemplo vai ser 25x ao quadrado mais 10x mais 1. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, verificando, né, tirando a raiz quadrada dos extremos. Raiz quadrada de 25x ao quadrado. Isso aqui é 5x. Aqui, raiz quadrada de 1 é 1. E agora eu vou verificar o termo médio. Então, como é que a gente verifica o termo médio? Esse termo que está aqui no meio, ele é 2 vezes o 5x vezes o 1? Uma pergunta. Ah, sim, porque 2 vezes 5x vezes 1 dá 10x. Então, ele é. Se ele for, então eu já posso escrever isso daqui. 5x mais 1 ao quadrado. Ó, o 5x eu obtive aqui na raiz quadrada do primeiro termo
e o 1 eu obtive na raiz quadrada do terceiro termo, do último termo. Então tá aí. Eu estou fatorando, eu estou pegando algo que não tem um fator, que não é uma multiplicação, e transformando isso em uma multiplicação. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó, exemplo 3, e vai ser y ao quadrado menos 18y mais 81. Qual que é o processo, né? O que eu tenho que fazer? Bom, ó, calcula a raiz quadrada do y ao quadrado. Ó. Y ao quadrado, raiz quadrada é y. Calcula a raiz quadrada do 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Ah, vamos verificar o termo do meio. Vamos verificar esse termo. Ele é 2 vezes y vezes 9? Ah, ele é. Então, eu posso continuar. Isso vai ficar y, 9, e o sinal que está aqui no meio agora é negativo. Ó. Olha só. Ele vem do menos 18y. Então, agora é y menos 9 ao quadrado. Vou fazer mais um exemplo. Quarto exemplo. Ele vai ser x ao quadrado sobre 9. Deixa eu tirar esse parênteses aqui. X ao quadrado sobre 9 menos 2x sobre 3 mais 1. Esse é o exemplo. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Raiz quadrada do x ao quadrado sobre 9. Isso aqui é a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x. Raiz quadrada do 9, que é 3. Então, ficou x sobre 3. Raiz quadrada do 1. Isto é 1. Agora, eu verifico o termo do meio. Vou verificar esse termo. Ele é 2 vezes x sobre 3 vezes 1? Ah, ele é. Então, né, como a resposta aqui é sim, então eu posso dizer que esse trinômio é igual a x sobre 3. Opa, cor errada, né, professor? Ele é x sobre 3 menos 1, e esse menos tá por causa do termo do meio, que é negativo, menos 1 ao quadrado. Então, aí tem a ideia de como a gente constrói a fatoração desta forma, tá? Um exemplo aqui de aplicação disso, uma aplicação é no caso de simplificação. Então, eu vou usar aqui um exemplo bem básico. Eu vou ter 25x ao quadrado mais 20x mais 4 sobre 5x mais 2. E aí, como é que eu vou verificar? Como é que eu vou simplificar isso daí? Eu vou fatorar o trinômio que está na parte de cima. Então, tem um trinômio aqui na parte de cima, que é o 25x ao quadrado, mais 20x mais 4, e nós vamos fatorar. Qual é o processo? Raiz quadrada de 25x ao quadrado. Né? Ele dá 5x. Raiz quadrada do 4 é 2. Agora, tenho que fazer a verificação. O termo do meio, que é o 20x, ele é igual a 2 vezes 5x vezes 2? É uma pergunta. A resposta aqui nesse caso é sim de novo. Se é, então, isso aqui eu posso escrever como se fosse 5x mais 2 ao quadrado. Tá? Agora, vocês estão percebendo que, na verdade, eu estou tentando descobrir quem é A e quem é o B para achar essa forma aqui. Ó. Quando eu descubro A e B e eu olho 2 vezes A vezes B, é para verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Né? Eu olho o A e eu olho o B e verifico se esse termo do meio existe, se o 2AB está sendo verdadeiro, se o valor encontrado é real. Se for, então aí eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Agora vamos lá, vamos substituir. Então, vou colocar aqui em cima 5x mais 2 ao quadrado, né? 5x mais 2 ao quadrado sobre 5x mais 2. E aí vai ficar 5x mais 2, que multiplica 5x mais 2 sobre 5x mais 2. Para fazer a próxima igualdade, eu vou ter que garantir uma coisa aqui. Eu vou ter que garantir que o 5x mais 2 não é zero, tá? E aí eu posso fazer essa próxima igualdade. Então, eu estou avisando, isso aí não dá zero. Aí eu simplifico, que a gente pode fazer esse tipo de simplificação, e vai ficar 5x mais 2 apenas. Olha lá que bonitinho. Bem simples, né? Uma forma de resolver. Eu vou mostrar um trinômio
aqui que não é quadrado perfeito. Então, x ao quadrado menos 3x mais 4, né, ele é um trinômio. Então, isso aqui é um trinômio. No entanto, o que a gente pode perceber? Quando você tira a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tira a raiz quadrada do quarto termo, raiz quadrada de 4, do terceiro termo, raiz quadrada do 4 é 2. No entanto, ó, 2 vezes x vezes 2 é igual a 3x? Essa é a pergunta. E a resposta é não. Não é. Não é. Se não for, então esse carinha aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Ele não é um trinômio quadrado perfeito. Mas, professor, ele é um trinômio. Sim, ele é um trinômio, mas não é quadrado perfeito. Tá? E como é que eu fatoro esse tipo de trinômio? Bom, para fatorar, a gente vai usar um processo chamado soma e produto, que vai ser feito na próxima aula, tá bom? E até essa próxima aula. Vou ficando por aqui. Fechou. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.